Fala, moçadinha! Como é que vocês estão? Todo mundo legal? Todo mundo bem? Espero que sim, tá? Eu tô bem, graças a Deus. Agora eu quero voltar àquele tema das tabelas de frequência, mas eu vou falar de algumas medidas importantes, que são as medidas de tendência central, mas eu quero dar ênfase aqui às medidas que a gente chama de medidas de posição, beleza? Algumas vão aparecer nesse vídeo e outra provavelmente vai ter um terceiro vídeo. Vamos nessa? Vai! Safadinhos. Como é que faz a média? A gente já conhece a média das tabelas de frequência simples, que não tem os dados em classe, mas aqui ó, a gente precisa notar que nós vamos fazer uma modificação. Isso aqui basicamente é uma evolução daquela regra da média que a gente conhece, que é soma tudo e divide pela quantidade. Mas na prática aqui, ó, os pontos médios de cada classe vezes a frequência vão dizer mais ou menos a quantidade de valores dentro dessa classe. Então, a gente precisa fazer essa multiplicação. Então, basicamente, o que eu digo para os alunos? Você tem aqui uma tabela simples, ó, inventei, tá? Tempo em anos de permanência de 100 alunos do ensino médio. Então, tem aluno que desiste antes, entre 1 ano e meio e 3 alunos já desistem, né? Tem aluno que fica ali entre 3 anos, 2 anos e meio, 3, 3,5. Tem aluno que fica até 5 anos no ensino médio, tá bom? Mas tá, eu inventei tudo isso para a gente discutir. Como é que a gente calcula a média disso aí? Eu vou mostrar no próximo slide, então. Mas, ó, essa situação que exige um somatório, a gente vai acrescentar na tabela. A gente chama isso aqui de XI, ó. XI, FI. É o ponto médio da classe vezes a frequência. Vamos ver como fica? Olha aqui a tabela. Tá vendo? Eu coloquei já a frequência relativa aqui, nem precisava, né? Mas estava lá na tabela, eu mantive aqui. Eu só deixei os símbolos. Ponto médio, frequência simples, frequência relativa. O número total de pessoas na pesquisa nem precisava dizer, porque estava no título da tabela no slide anterior, é 100. Tá bom? Mas tudo bem. Ah, professor, estou no meio do caminho, não sei quanto. Aí soma todos esses safadinhos aqui, ó. Soma. Vai dar 100. Beleza? Agora vem a parada, ó, a fórmula. Lembra a fórmula? O chifre. Eu brinco com a galera, tem que pôr o chifre no gráfico, na tabela. Tem que pôr o chifre na tabela. Esse chifre, então, eu vou acrescentar. Eu vou espichar aqui, tá vendo? Ó, espichei o gráfico, ou melhor, a tabela, as linhas, e eu coloquei uma coluna chamada XI-FI. Ela vai multiplicar o que está no ponto médio da classe pelo FI. Multiplicar mesmo na cara dura. Então, 3 vezes 1,5 dá 5,25. 2,25 por 16 dá 36. 31 vezes 2,75 dá 85,25. Eu estou multiplicando, gente, ó, esse valor por esse aqui, ó, multiplicando, multiplicando, multiplicando. Por quê? A gente consegue, então, acumular os anos de todas as categorias aqui, ó. Porque cada categoria, essa categoria tem 3 alunos que se enquadram nela, essa tem 16, essa tem 31, essa tem 34. Agora, o que a gente faz? Segunda fórmula, a gente soma tudo que está ali. Beleza? Para somar isso aqui tudo, ó, eu somei aqui, tá? Não foi de cabeça, né? Previamente já fiz a conta, dá 300. Ou seja, a média de indivíduos dessa classe é pegar os 300 e dividir pela quantidade de pessoas. Não é pela quantidade de classes, não, hein, gente? É pela quantidade de pessoas. Tá? O total da amostra, que é 100. Ou seja, a média nessa situação é 3. Eu posso dizer, então, que a média do tempo de permanência de 100 alunos do ensino médio é de 3 anos. Por isso que, às vezes, o governo fica muito preocupado. Né? Ah, um sai antes, outro sai depois, mas, no final, os alunos ficam, em média, 3 anos no ensino médio. Tá bom? Mas, ó, média aritmética para dados que estão agrupados em classe, põe o chifre na tabela, multiplica o xi pelo fi e divide depois essa soma tudo isso aqui, ó, que é a parte de cima da fórmula, e depois você divide pela quantidade, que no nosso caso é 100. Fechou? Vamos mais. A moda. A moda é outra coisa que tabelas de frequência, elas exigem
um arredondamento, digamos assim. Naturalmente, as frequências, elas têm, a não ser que a distribuição, ela não, isso não é um fantasminha, não. Mas assim, ó, os valores da média, a moda e a mediana, geralmente eles ficam aqui próximos, né? A moda, como tem a ver com a maior frequência, ela vai estar sempre aqui como o pontinho mais alto possível do gráfico. Nessa situação, as tabelas de frequência, elas exigem uma continha. É feio pra diabo isso aqui, mas, cara, é muito prático. Tá bom? Tanto que vocês não vão precisar decorar esse tipo de coisa, né? Se você precisar usar, você vai recorrer aí à formulazinha e acha. Tem várias fórmulas para moda. Eu gostei dessa daqui porque ela não depende de nenhum outro fator a não ser as frequências diretas que aparecem na tabela. Então aqui, ó, esse valor, o MO, é a moda, é a resposta do que eu preciso. O LIMO é o que a gente chama de limite da classe aonde está a moda. O FMO é a frequência simples da moda, aquela que está na classe mesmo. F anterior, esse FANT aqui é a frequência anterior. Você vai pegar a classe onde está a moda, vai olhar para cima e é a frequência anterior. Aqui, de novo, duas vezes a frequência da moda, a frequência anterior, e isso aqui a gente chama de frequência posterior. Quando eu fizer o primeiro exemplo, vocês vão ver que é muito legal, cara. E isso vale para qualquer situação. Se eu tiver 2, 3 modas, para cada classe escolhida, eu vou usar essa fórmula para calcular a moda. O H, a gente já conhece bem, que é a amplitude de classes, de quanto em quanto está indo as classes. Vamos fazer um exemplinho para vocês verem que não é difícil. Só tem feiura e safadeza esse negócio, tá? Só tem feiura e safadeza. Vamos lá, por exemplo. Olha só. Utilizando os dados da tabela abaixo, ache a moda dessa amostra. Aí, ó, os programas piratas. Você vai fazer a varredura num laboratório de uma escola ou de alguma instituição, tem lá os programas piratas. Então, provavelmente isso aqui é o quê? A quantidade de programas piratas. Isso aqui é em quantos computadores a gente acha. Então, em 3 computadores foram achados entre 7 e 12 programas piratas. Em 10 computadores foram achados entre 12 e 17 programas piratas, tá bom? Eu estou fazendo a interpretação, mas na hora da destruição a gente vai calcular a moda, tá? Quando se responde essa pergunta aqui, ó, qual a classe da moda? A classe é muito fácil de encontrar. É só você saber qual é o lugar de maior frequência, né? Então tá aqui, ó. Por quê? Porque o 10 tem 10 computadores que tiveram entre 12 e 17 programas piratas detectados. Então, essa aqui nós chamamos de classe da moda. É a classe modal. Beleza? Qual o limite inferior? Ó? Toda classe tem 2 limites. O inferior é o 12 e o superior é o 17. Então, esse 12 é especial para a gente. Tá bom? Qual a frequência da classe da moda? Ou seja, quantas vezes a gente contou aquela situação? 10. Deixa ele separado. Qual a frequência anterior à classe da moda? É 3, é o que está acima dela. Certo? Professor, se a moda estiver no primeiro lugar, então você diz que é 0, a frequência anterior. Tá valendo? E a frequência posterior? O que vem depois dessa classe? Tem um 8. Então, essa fórmula aqui, ela usa uma aproximação. Ela pega 2 classes anteriores para saber como é que fica aquela curvinha mais alta da moda. Tá? E a amplitude de classes? De quanto em quanto está indo aqui essas classes? Escolhe 2 aqui e subtrai. Ó. 32 de 27 dá 5. Com isso aqui, com esses valores aqui, é só jogar naquela fórmula bizonha. Olha lá. O limite inferior eu já tenho, a frequência da moda eu já tenho, a frequência anterior e posterior eu já tenho, e o H eu já tenho. Pronto. Quem que é o limite inferior? Está aqui, ó, é 12. Quem que é a frequência da moda? Aparece 2 vezes, tá? Eu já vou substituir de uma vez. É 10. Quem que é a frequência anterior a ela? É 3. Tá aqui, ó, tá vendo? Tô pegando aqui, ó, 3. Quem que é a frequência posterior? É 8. E o 5 é a amplitude.
Pronto. Você vai fazer as continhas, ó, 12, lá em cima vai dar 7, aqui vai ser 2 vezes 10, 20, menos 11. Tudo isso multiplicado por 5. Esse 5 você já pode multiplicar aqui, ó, pelo 7, tá vendo? Você já teria, então, 12 mais 35 sobre 9, que dá aí aproximadamente 3,89. Eu coloquei duas casas após a vírgula. Então, a moda é ter aí 15,89. Vocês viram que quando a gente escolhe as classes anteriores e posteriores, ó, o 8 o 8 ser maior aqui fez com que a moda ficasse mais próximo do 17. Se o 8 tivesse aqui e o 3 aqui, ela ia ficar mais próxima do 12. Mas a moda tem que estar entre 12 e 17, e aí se quiser arredondar, ela iria para 16, tá? Mas deixa assim com duas casas decimais. Legal? Próxima. E a outra medida de posição que a gente comentou nas tabelas de frequência discreta, né? Simples, sem classe, é a mediana. A gente sabe o que é a mediana já. É um valor que divide a amostra em duas partes iguais, de 50%. Ou seja, acima da mediana eu tenho metade da amostra, abaixo da mediana eu tenho a outra metade. O problema é justamente encontrar essa mediana quando a gente tem classes. Você até encontra mais ou menos a classe onde ela está. Mas tem uma proporção aqui muito legal. Não vou ficar discutindo a fórmula com vocês, eu vou mostrar como é que é a distribuição. Mas aqui, ó, elaborei 3 passinhos para a distribuição completa. Primeiro, você precisa saber onde é que está a metade da amostra. Quanto vale a metade da amostra? Então, se você tem 100, a amostra de 100 pessoas, a metade é 50. Esse número não é a mediana, tá, gente? Ele é o valor que corresponde à mediana. Ele é um número que corresponde à mediana. Ou seja, vai dividir 50 pessoas para um lado e 50 para o outro. Mas a nossa divisão tem que ser pela classe. Então, olha só. Você vai na frequência acumulada, porque a frequência acumulada ela já é uma soma de classes que tem anteriores. Tá? E você sabe onde está a classe da mediana. Depois que você achou a classe da mediana, aí você pega essa fórmula aqui, ó, lá vem. Ó. Mediana é igual, aí vem o limite inferior, tá vendo? De novo, ó, você separou aquela classe. O limite inferior é o primeiro, né? A classe tem 2 limites, onde ela começa e onde ela termina, beleza? Aí vem n sobre 2, é aquele valor que a gente tinha calculado, que corresponde à numeração da mediana, não é o valor dela. Depois a gente tem que somar tudo que está antes dessa classe. Quantas pessoas tem antes dessa classe? Isso aqui a gente soma de somatório das frequências anteriores à classe mediana. Você multiplica esse resultado por h, que é o intervalo de classe, e divide pela frequência simples da classe mediana. Cara, essa fórmula é muito bonita. Tem uma moral aí por trás, aos pouquinhos a gente vai descobrindo, né, sobre isso. Mas vamos lá, vamos fazer uma continha com esse negócio para vocês verem como é legal. Beleza? Então, olha só, venda de acessórios de computador em 58 lojas em setembro de 2019. Tudo inventado isso aí. Fui embolando os números e a gente vai vendo a bagaceira. Mas olha só, computadores, né? Acessórios de computador. Então, 5 lojas venderam entre 35 e 45 acessórios em novembro. Eu estou interpretando aqui, tá? O FI é a quantidade de lojas e as classes é a quantidade de acessórios, tá certo? Como é que a gente faz a frequência acumulada mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Primeiro a gente repete esse valor, que é o 5. A primeira classe não acumulou ninguém, só está ela sozinha. Se eu perguntar para vocês quantas lojas venderam menos de 45 acessórios, vocês vão dizer 5. Porque eu estou perguntando aqui, ó, quantas tem menos de 45. Aí vem a paradinha, ó. Soma 5, tá? Ó, esse soma com esse. 17. Se a pergunta fosse quantas lojas venderam menos de 55 acessórios, vocês iam dizer 17. Na verdade, ela é a soma desses dois aqui, ó. Mas olha como fica legal a gente já ver isso na frequência acumulada. 17 com 18 dá 35, com 14, 49, 55, 58. Não é à toa, né, gente? Esse valor aqui tem que dar o total de pessoas da amostra.
Quantas lojas venderam menos que 95 acessórios? Todas elas. Quantas lojas venderam menos que 75? Você olha aqui e fala 49. Então, cara, é muito legal essa paradinha da frequência acumulada. Agora, olha só, 58. Primeira coisa que a gente faz, lembra? Calcula quanto é 58 dividido por 2. É 29. 29 quer dizer o quê? Ó? Que eu vou separar o nosso grupo em dois grupos de 29. Mas qual é o valor que faz essa separação? Esse é o valor mediano, tá bom? Então, vamos lá. Desse 29, vocês vão olhar agora para a frequência acumulada e eu quero que vocês descubram em qual classe estaria o 29. Aí você fala, em 5 não. Onde é que tem 29 lojas? Aqui não, é aqui. Ou seja, na terceira classe, o 29 está aqui. Ah, professor, como é que eu sei disso? É fácil, pega um número imediatamente maior do que esse. É isso. Nos vem aqui descendo, ó, aqui parei aqui. Então, essa classe, ela é especial, ela é a classe da mediana. Essa aqui, tá bom? Ó, separei ela porque é a classe da mediana. Eu vou escrever aqui, ó, MB, a mediana. Agora, vamos lá. Quem é o limite inferior dessa classe, gente? É essa classe. Quem que é o limite inferior é 55. Beleza? Deixa ele separadinho aqui, ó. Então, vocês estão vendo que a minha mediana ela tem que ser maior que 55 e menor do que 65, porque ela tem que cair dentro dessa classe. O 29 está aqui dentro. Depois, o que vem antes? Quantas pessoas tem antes? Quantas lojas tem antes dessa classe? Você vai dizer 12 mais 5. É a somatória das frequências anteriores. Mas, na prática, você olha para aqui, ó. 12 mais 5 é 17. Ou seja, você pega daqui e olha para a FAQ anterior. Beleza? H é a diferença entre o começo e o final. Fechou? É 10. E a frequência simples dessa classe, onde está a setinha. Quem que é a classe mediana? Não é essa? Essa aqui, né? Ó. Então, esse 18 é a frequência simples. Então, olha só que legal. A fórmula está aqui, mostrando. Mas você não precisa se preocupar mais com a fórmula, porque todos os valores você vai pegar daqui, ó. 55. Esse aqui é 29. Quem é a soma anterior a essa classe? É 17. O H vale 10 e a frequência simples que a gente achou aqui é 18. Então, ó, como essa soma aqui ó, é sempre menor do que essa, porque você vai pegar a anterior, esse valor nunca vai dar negativo. Ah, professor, eu comecei a conta, está dando negativo. Então, apaga que você pegou a classe errada. Tá bom? É sempre o 29, que é esse valor, menos o que estava antes dessa classe, que é 17. Agora, como esses 10 aqui é um intervalo e tem 18 pessoas, a gente vai achar uma proporção de 10 para 18. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então, a mediana vai ser 55 mais 12 vezes 10 por 18. Quando você faz 12 vezes 10, 120, por 18 vai dar 6 ponto lá vai fumaça. Então, a mediana é 61,67. Beleza? Então, ó, para dados agrupados em classe, é assim que calcula a mediana. Você tem que ter a frequência acumulada, ela ajuda. Para encontrar a classe, ela ajuda para saber o que tem na soma anterior. E também ela ajuda a gente às construções das somas anteriores. Beleza? Então é isso por enquanto. Aquelas 3 medidas interessantes que falamos num outro momento. Agora, para os dados em classe, elas funcionam assim. Legal? Vou fazer um outro vídeo com mais uns detalhes e as medidas de dispersão para encerrar. Beleza? Fiquem com Deus, moçada, e até a próxima.